Como é que vocês estão? Tudo certo? Bem, a aula de hoje vai ser a conservação da quantidade de movimento, mas para a gente ver a conservação da quantidade de movimento, a gente tem que lembrar de alguns conceitos básicos. Impulso. O que é o impulso de uma força? Um impulso acontece quando eu aplico sobre algum corpo, por exemplo, nesse caso aqui, um jogador de futebol, ele aplica na bola uma força em que ele vai aplicar uma força muito grande, seria uma força impulsiva, em um pequeno espaço de tempo para que ela atinja uma posição que eu quero. Ou seja, que ela ganhe velocidade e vá em direção que eu quero. No caso do jogador de futebol, em direção ao gol. Se for Vitinho, em direção à lua. Mas em relação à força de impulsiva, é o que? Vai ser a força que eu vou aplicar nessa bola vezes o intervalo de tempo, que é o intervalo de contato que ele tem com a bola, que é quando ele está aplicando a força, ou seja, é aquele momento em que ele está colocando o pé na bola, até ele tirar o pé da bola vai ser o ΔT. Então, impulso de uma força vai ser sempre essa força impulsiva vezes o ΔT, que é o intervalo de tempo, certo? E a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é a velocidade que esse corpo está tendo vezes a sua massa, ou seja, eu tenho um corpo de massa m, quando esse corpo está em movimento com uma velocidade tal, a quantidade de movimento vai se caracterizar pelo produto desses dois, sua velocidade e sua massa, certo? Então a quantidade de movimento é isso. E existe uma relaçãozinha entre os dois, entre o impulso e a quantidade de movimento. Quando eu tenho um corpo aqui, no primeiro momento, ele está na posição A e ele está com a quantidade de movimento 1, ou seja, ele está com uma velocidade tal, velocidade 1 e uma massa. Sendo que aqui é o mesmo corpo, então ele está com uma velocidade de 1, uma quantidade de movimento 1, né? Que é a quantidade de movimento, no caso 1, vai ser a massa vezes a velocidade de 1, certo? Nesse segundo momento, o que é que está acontecendo? Já acelerei mais o corpo e ele está já na posição B, já está no segundo momento. A quantidade de movimento 2 vai ser a massa vezes a velocidade 2, certo? Então, perceba, sair de um posicionamento A para o B, uma quantidade de movimento 1 para o 2, o que é que vai ter a ver o impulso? O impulso vai ser dado pela diferença, ou seja, pela variação da quantidade de movimento. Então, o impulso eu posso chamar de Q2 menos o Q1. Certo, pessoal? Simples, 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 simples. Impulso vai ser a variação da quantidade de movimento nesse corpo. Se ele tinha uma quantidade de movimento 1 até uma quantidade de movimento 2, vou fazer a variação das duas. Q2 menos o Q1 vai dar o impulso. E a quantidade de movimento, ela tem as unidades dela são bem diferentes mesmo. Por exemplo, se for quilogramas e metros por segundo, vai ficar quilograma por metro, perdão, vezes metro por segundo, certo? Se você ver essas unidades, não precisa se assustar, são assim mesmo. Se for gramas, vai ser gramas, metros por segundo. E assim sucessivamente. Viu, pessoal? Beleza? Eu vou pausar aqui para colocar mais um conceitozinho aqui para vocês. Bem, galera, voltando aqui. Quantidade de movimento total do sistema é assim. O que a gente tem que pensar? Primeiramente, o que é um sistema? Vai ser o que ele disser na questão. Por exemplo, uma mesa de sinuca e suas bolas. Digamos ali que tem uma mesa de sinuca, 3 bolas nessa mesa de sinuca. O sistema vai ser esse. Então, o que tiver de bola aí dentro desse sistema vai ser a quantidade total de movimento. Então, se as bolas estiverem em movimento, o somatório da quantidade de movimento de cada uma das bolas vai dar o valor da quantidade de movimento total. Então, a quantidade de movimento total vai ser o somatório dos quezinhos, certo? Eu vou fazer para cada um e depois vou somar todos de forma vetorial. Ou seja, se uma está para cima e outra para baixo, eu vou ter que diminuir uma da outra. É assim, é de acordo com o vetor. Certo, pessoal? E outro conceito importante de falar, que eu vou falar aqui no vídeo, é a da força. Força interna, força externa. O que seria uma força interna e uma força externa? Força interna
é aquela força provocada pelos próprios integrantes do sistema. Ou seja, se uma bolinha que está em velocidade se choca com outra, ela vai provocar quantidade de movimento em outra, então vai ser uma força interna. Elas estão provocando movimento entre si. Agora, se eu pego um taco e dou uma tacada nela, vai ser uma força externa. Por quê? Porque o taco não foi dito que ele pertence ao sistema. Então, se esse taco está provocando um movimento entre essas bolas, então está sendo uma força externa, uma força que eu não esperava, então a gente chama de força externa. Se ele dissesse, o taco também pertence ao sistema, então já se tornaria uma força interna. Mas como o sistema diz que é só a mesa e as 3 bolas, então uma tacada seria uma força externa. Mas enfim, vamos colocar em prática o conceito da quantidade total de movimento, certo? Quantidade de movimento total. A gente faria o quê? Faria primeiro as quantidades de movimento de cada uma, né? No caso, para o Q1 ia ser a velocidade 2 vezes a massa, 0,5. Aqui dá 1, né? Quilogramas por metro por segundo. Como o quadro é pequeno, eu não vou colocar as unidades nesse momento. Q1 aqui. O Q2 seria o quê? 1 vezes 0,5. Massa vezes... velocidade vezes a massa. 1 vezes 0,5 dá 0,5, né? E o Q3 seria velocidade 2 vezes 0,5. Vai dar 1 também. Certo? Agora a gente vai fazer o somatório, né? Vamos fazer primeiro o somatório só para Q1 e Q2, que já que estão em sentidos diferentes, direções iguais, vertical, e sentidos diferentes. Bem, Q1, quer dizer, na verdade, 1 e 3, né? Perdão. Q1 e Q3, é porque eu anotei errado aqui. No caso aqui seria o V3, V3 e o V2, certo? Beleza. Aí, quanto é que vai ser a quantidade de movimento em relação a 1 e 2? Não é uma força subindo e outra descendo? Vai ser apenas uma subtração, né? Então, vamos lá. A força subindo eu vou colocar positiva. Então, é 1, o Q1. Menos a força 2, que está para baixo, negativo, 0,5. Então, vai dar 0,5. Vou chamar de Q', né? Certo? Onde esse Q' vai ter qual orientação? A força de cima é que ganhou, então ela tem uma orientação para cima, certo? E agora como é que a gente vai fazer em relação à velocidade 3, à quantidade de movimento 3? Só a gente pensar, a força resultante não é subindo? Agora eu vou ter uma força subindo e uma força horizontal para a direita, certo? Vai dar uma relação pitagórica. A resultante seria o quê? Um Qzinho assim, né? Aqui seria o Q', aqui o Q3 e aqui seria o nosso Qzão final. Já que só tem mais essas duas forças, né, para compor. Então o nosso Qzão final ao quadrado, né, que é uma relação pitagórica, vai ser igual a o lado ao quadrado, Q' é 0,5 ao quadrado, mais o Q em relação à horizontal. Q3 é 1, então é só colocar aqui, ao quadrado. O Q vai ser 0,5 ao quadrado é 0,25. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 0,25 vai dar 1,25. Aqui ao quadrado passa raiz de 1,25, a unidade quilograma por metros por segundo, certo? Então, a quantidade total de movimento vai ser o somatório das forças vetoriais. Eu tinha 3 forças, a primeira anulou com a segunda, e a terceira era as duas faziam uma força perpendicular, gerou uma terceira força, seria a quantidade de movimento total, vai ser entre a resultante que eu tenho da primeira e a segunda força com a força 3, certo? Beleza, pessoal? Quantidade de movimento total, somatório de todas as forças. Força interna é as forças provocadas entre quem está dentro do sistema. Força externa, força provocada por alguém que está fora do sistema. Beleza, pessoal? Até a próxima.